e Deus nos ajudando em nome do Senhor. Então, nesta tarde nós vamos orar, vamos pedir uma bênção, vamos ter calma em nome do Senhor, esperar, porque Deus, Ele não se recusa a não deixar nós sem a ajuda dEle, sem tocar e preparar as causas que nós deixamos em casa. No nome do Senhor, nós vamos estar difícil, batalha, pode ser sim que nós estejamos nesta tarde enfrentando batalhas, situações, mas não é por isso que nós vamos deixar de clamar e pedir a bênção do Senhor, porque a última palavra é do Senhor, e graças a Deus, Deus está aqui, porque onde está dois ou mais presentes no nome do Senhor, Deus ali está presente para abençoar. Então nós vamos fazer esta oração, nós vamos pedir em nome de Jesus, e Deus vai nos dar graça, sempre Deus nos dá graça, e vai nos dar graça para nós entregar nossa causa nas mãos do Senhor, porque às vezes, irmãos, nós queremos a bênção do Senhor, mas não queremos entregar a nossa causa nas mãos do Senhor totalmente, porque às vezes a gente acha que Deus vai começar de uma maneira ou de outra, e nós temos que crer que Deus vai começar do que tem que começar. A direção certa é do Senhor. Então eu vou apresentar a tua vida em nome de Jesus, vou pedir a cura do Senhor. Você apresenta, ajudando, unindo em oração para Deus falar com você, para Deus dar vitória. E os pedidos de orações que estão aqui no altar e os que estão no teu coração, Deus já sabe. Maravilhoso, eterno e grande Deus, meu Pai, nesta tarde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Eu sei, meu Deus, que nós não somos dignos nem sequer de se colocar na tua presença, nem sequer, Senhor, de nós estarmos na tua casa, mas a tua misericórdia me chamou, a tua misericórdia, meu Pai, nesta tarde tem chamado nós para receber da ajuda, alimento da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe, e se tiver algum empecilho nesta tarde que possa impedir a tua bênção, o teu trabalhar, Senhor, na minha vida ou na vida desta pessoa, que nesta tarde o Senhor começa a jogar por terra, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, me preparando, Senhor, e concedendo, Pai, a tua vitória, Senhor. Vai arrancando esta enfermidade. Eu oro, Senhor, porque a última palavra é tua, Pai. Nós erramos às vezes, Senhor. Nós, Senhor, às vezes pecamos, mas o Senhor nos dá novas oportunidades, como nesta tarde o Senhor tem nos dado novas oportunidades, Senhor. Visita, eu quero pedir aqueles que estão, Senhor, diante de um trabalho neste momento, Senhor, aqueles, Senhor, que o Senhor chamou para levar, para anunciar a tua palavra nesta tarde, Senhor, seja com o teu povo, seja com aqueles que estão trabalhando para ganhar o pão, para sustentar a família, meu Deus. Eu apresento todos os pedidos de orações nas tuas mãos, Senhor, para que haja milagre, para que haja solução, Senhor, em o nome do Senhor. Neste momento coloca as tuas mãos, pois tem situações, Senhor, que não é para nós, Senhor, mas tem situações que é para o Senhor resolver, Pai. Nesta tarde nós abrimos o nosso coração para deixar nas tuas mãos, Pai, para te pedir providência e socorro, Pai, porque eu preciso. Esta pessoa está aqui, Senhor, e nós colocamos no Senhor. Seja feita a tua vontade na nossa vida, meu Pai. Seja feito o teu querer, Pai. E onde estiver uma dor, o Senhor possa repreender. Onde estiver uma enfermidade, que saia para a glória e para a honra do Senhor Jesus, Pai. Esta pessoa ainda está de pé, porque o Senhor é Deus, e chama-nos, Senhor, para fazer prova
E nesta tarde, Senhor, nós colocamos o Senhor, que haja bênção, que haja vitória, Senhor, que haja dentro desta casa, meu Senhor, e os pedidos de orações que estão no altar, aquelas pessoas que pediam, o Senhor lhes dê vitória, o Senhor dê solução, Pai, e eu creio na cura, em nome de Jesus. A tua palavra oferece cura, Senhor, que esta pessoa seja curada, saia a enfermidade em nome do Senhor, haja vitória no nome do Senhor, haja libertação. Essa pessoa que está em uma guerra, Pai, em uma peleja, repreenda o espírito da enfermidade, sai no nome de Jesus Cristo. O Senhor possa passar fogo nesta tarde em tudo aquilo, em todas as preocupações, a mente seja fortalecida, Rabassúvia, Pai, seja fortalecida. Eu quero te agradecer na Manai, Pai, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, Pai, e apresento todos eles que aqui estão nas tuas mãos, Pai, e aquelas pessoas que nos ouvem, aquela pessoa, Senhor, que simboliza, que foi trazida, Senhor, em nome de Jesus, adentra e faça uma obra para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus te abençoe. Continue, né? Nós vamos avante em nome de Jesus, porque do Senhor nós podemos esperar providências. De Deus nós podemos todos os instantes contar com Deus. Na alegria nós podemos contar com Deus. Na vida nós podemos contar com Deus. Em qualquer situação nós podemos contar com Deus. É diferente, irmãos, quando às vezes a gente não pode contar com o homem, certo? Por algum motivo ou por outro, mas com Deus sempre eu vou poder contar. Com Deus sempre nós vamos poder contar. Então nesta tarde, conta com a bênção dele, conta com a ajuda dele em nome de Jesus Cristo, pela situação que nós tivemos. E outra coisa que eu quero dizer, sentido por Deus, é o nosso coração, segundo a palavra, ele é enganoso. A nossa carne tenta nos enganar, né? No sentido humano, no entendimento humano, às vezes a nossa carne tenta nos enganar. É tipo assim, mas eu não estou bem, eu não vou receber a bênção. Parece que, né? Então a gente começa a colocar na cabeça certas situações que parece que nós não vamos receber a bênção. Por quê? Porque o homem tem limite. Eu venho te dizer que você tem limite. Eu venho te dizer que as causas impossíveis nós não podemos resolver, mas nós estamos aqui para dar uma chance, para dar uma oportunidade para Deus resolver aquilo que é impossível para nós, para Deus tomar providência naquilo que nem a nossa própria carne humana acredita mais. Quantas situações que às vezes nós estamos na igreja, confiamos no Senhor, mas tem situações que lá no fundo nem a nossa carne humana, nem o nosso coração humano acredita mais. Mas a pessoa está ali, a pessoa fica ali. Então nesta tarde, alguma coisa tem que ser feita e deixado nas mãos do Senhor e falar: meu Deus, eu acredito em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode me dar vitória nesta tarde, em o nome do Senhor. Não desista da tua bênção, não desista de ser feliz com Cristo, não desista da tua família, não desista de trazer o que está torto para que Deus possa tomar providência. Não desista de trazer aquilo que às vezes não está encaixado. Traga na presença do Senhor e Ele te abençoará nesta tarde em nome do Senhor. 7 pessoas, Deus já está revelando que essas 7 pessoas estão cansadas de chorar por dentro,
Sabe o que é chorar por dentro? Essas 7 pessoas estão cansadas. Essas 7 pessoas nem sempre demonstram as lágrimas por fora, nem sempre demonstra que está chorando. Às vezes se controla e não chora por dentro, mas por fora, mas por dentro essas 7 pessoas estão cansadas de chorar. Deus quer enxugar as lágrimas que só você conhece, as lágrimas que só Ele conhece. Ele quer enxugar, Ele quer te abençoar nesta tarde. São 7 pessoas. Deus abençoe 2 em nome de Jesus. Deus abençoe 3. Deus abençoe 4. Está voltando a senhora. Isso, receba, pode receber palmas, louva e engrandeça a Deus. Pessoa que nesta tarde você está aqui e Deus te livrou de uma queda, Deus te livrou de um tombo, você quase caiu, ia caindo e Deus te deu um livramento na hora para que você não caísse e se ferisse. Foi Deus, isso recentemente aconteceu. Você ia cair e acabou, quer dizer, Deus segurou para que você não quebrasse nada. Onde está esta pessoa que é a bênção do Pai, correndo rápido, era como ele parece que ia cair e não caiu. Deus segurou as palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. Aqui no nosso meio tem 4 pessoas que Deus quer trabalhar na tua vida sentimental. Por causa da tua vida sentimental, por causa da tua vida amorosa, essas 4 pessoas ficaram com mágoa de alguém nesse sentido aí. E Deus quer limpar o seu coração, trabalhar nesta área que só Ele tem poder para entrar. Porque às vezes a gente abre o coração, alguém abriu o coração nesta área, mas teve decepções. Então Deus, Ele quer entrar nesta área particular sua. E essas 4 pessoas que têm mágoa por causa da vida sentimental, por causa da vida amorosa, 4 pessoas, Deus te abençoe, Deus abençoe. Está faltando mais 2, Deus abençoe, palmas, louva e agradeça a Deus. Deus está revelando uma pessoa, que essa pessoa, Deus tem pressa em te mostrar que Ele pode abrir a porta. Esta pessoa está cansada, esta pessoa tem promessa de Deus, esta pessoa tem na sua vida a promessa de uma porta grande ser aberta, mas esta pessoa parece que a porta não se abre. E nesta tarde Deus está dando graça em nome de Jesus. Receba a bênção. E na revelação Deus manda você persistir, você continuar, você fazer prova com Deus e andar com Ele. Receba a bênção. Palmas, louva. Tem 5 pessoas, Deus quer tocar nos ossos. É como se embaixo do teu corpo, perna, braço, algum lugar aí, é como parece que o osso estivesse fora do lugar. E Deus quer tocar nesta parte aí. É dessas pessoas, algumas sentem dor, então é problema nos ossos. É como se parece, e Deus quer tocar. Recebe a bênção, recebe a bênção. Está faltando gente. Glória a Jesus. Recebam palmas, louva e engrandeça a Deus. Tem uma pessoa que Deus está revelando, a tua pressão desregula. Quando a tua pressão desregula, o que acontece? Te acompanha, parece de uma vertigem e as vistas parece que escurece. Esta pessoa tem problema com a pressão e o Senhor trabalha por ti. Receba a bênção, palmas, louva e engrandeça a Deus. Uma pessoa que alguém que você simboliza e que a bênção está viajando e Deus guarda pelas estradas, pelas rodovias, esta pessoa que está viajando, você simboliza, precisa da bênção e que Deus continue a guardar esta pessoa que viaja volta e meia. Onde está as palmas, louva e engrandeça a Deus. Uma pessoa que falou: Senhor, se o Senhor assinar para mim, se o Senhor me der a assinatura que eu preciso, eu prometo que eu vou fazer, que isso, que aquilo, eu prometo que eu vou até mudar. Onde está esta pessoa? Glória a Jesus, Deus abençoe, palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. 3 pessoas que têm um chamado para
orar e alguém pediu socorro para você na oração, mas você está passando luta espiritual e luta na oração e não está conseguindo orar, mas vocês lembram que alguém pediu para você orar. Deus tem chamado na oração para ouvir as tuas orações para você e para outros. 3 pessoas, 1, receba a bênção. 2, receba a bênção. Está faltando, falta, não quer Deus abençoe pela tua fé, falta uma pessoa. Palmas, louva, engrandeça a Deus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa que Deus está revelando, essa pessoa. Você disse assim: Senhor, eu não queria fazer, de maneira alguma, eu queria fazer essa cirurgia. Não, eu não quero. Senhor, me dá o livramento. Então você tem pedido, e do jeito que a coisa vai, você tem percebido e fala: não vai ter outro jeito, eu vou ter que passar por essa cirurgia. Mas crendo no Senhor, a última resposta é de Deus. Deus pode pôr no lugar o que precisa, tocar no teu corpo e te livrar dessa cirurgia. Onde está esta pessoa que é a vitória, a glória, as palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. 10 pessoas Deus está revelando que já faz muito tempo que essas 10 pessoas está se querendo mudança no seu lado, mas continua lá na batalha, continua lá pedindo, e Deus lembra de você, e Ele quer te honrar pela batalha que você tem tido com os teus e com a tua família, te ajudando e te dando escape dentro do teu próprio lar, e abençoando. São 10 pessoas, amém, amém, isso, recebe a bênção, pode receber, que a vitória está voltando ainda, amém, as palmas podem louvar, tem uma irmã, que essa irmã é o lado espiritual, o inimigo que assusta, principalmente de noite. Esta pessoa acorda como se tivesse levado um susto. Isso é uma fúria espiritual do lado do inimigo, e Deus está repreendendo ele. Então, às vezes, dormindo, é como se alguém tivesse te assustado, e essa pessoa acorda assustada, e depois não consegue mais dormir um sono tranquilo. A senhora, palmas, louva, bem grande a Deus. Glória a Jesus, sempre o nome do Senhor. Uma pessoa falou: Senhor, será que vão me chamar? Vão te chamar porque Deus já deu a ordem dos céus. Para que eu não sei, mas é bênção do Senhor. E você falou: Senhor, será que vão me chamar? Será que vai me chamar? Vão, porque é ordem dos céus. Deus te dá a vitória e alguém chama, é aquilo que você está esperando e vai ter esse chamado. Onde está? Palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. Tem 2 pessoas, que essas 2 pessoas reconhecem que em certos pontos vocês se exaltaram, erraram, pecaram, mas há reconhecimento disso. E pediu a Deus para que Deus tivesse misericórdia e lhe perdoasse. E Deus oferece perdão e cura. Onde essas 2 pessoas? A senhora pode receber, está voltando isso, pode receber. Palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa que tem um problema no pé, e às vezes no pé começa a querer ajudar, que nem até um pulso, parece que alguma coisa, e é uma doença em um dos teus pés, e às vezes dói embaixo, na sola do pé. Deus está tocando aí nos ossos, em nome de Jesus. Receba a bênção, palmas, quem vem agradecer a Deus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa que a tua vida espiritual já faz algum tempinho que não foi a mesma. Depois que você discutiu com alguém, depois que você entrou em atrito com alguém, amém? E isso aí atrapalhou a sua vida espiritual, e não é mais a mesma. É que você discutiu e não deveria ter discutido, passou por isso, mas Deus está revelando e diz que vai passar, vai te ajudar, vai ficar tudo bem, em nome do Senhor. Onde está esta pessoa que a bênção? Glória a Jesus. Não quer, eu deixo para trás. Deus abençoe, as palmas, louva e agradeça a Deus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa que esta pessoa teve um sonho, e devido a esse sonho você se preocupou que alguma coisa assim contraditória, alguma coisa negativa, alguma coisa ruim pudesse lhe acontecer, mas foi só um sonho, e Deus já deu livramento e já jogou por terra, e nada de ruim te acontecerá. Onde está esta pessoa? Palmas, louva e agradeça a Deus.
Amém? Graças a Deus, nós vamos passar para outras partes da obra do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Assim depois vou ler a palavra do Senhor, que é uma bênção, né? A gente vai prosseguindo, Deus vai falando, porque ó, eu aprendi, a gente aprende uma coisa: perto de Jesus, a gente tem que ficar em qualquer momento da vida. Vamos supor, a situação não está bem, a gente não quer ver ninguém, tipo assim, mas Jesus a gente tem que enxergar pela fé. Jesus, às vezes a gente não quer ficar perto de ninguém, até quem é casado às vezes, por mais que ama a esposa, o marido, não tem aqueles momentos que não quer saber, quer recuar um pouco, quer ficar quieta, não quer conversar. Mas com Jesus é diferente, irmãos, porque Ele sabe fazer o que tem que fazer. Aliás, o único que nos respeita nos momentos difíceis, nos momentos que a gente não quer dar a cara, nos momentos que a gente não quer se apresentar, no momento que talvez a gente meditar na palavra do Senhor, para ver o que Deus tem a falar conosco. A minha Bíblia está aberta no Salmo de número 130 e o versículo 1. Nós vamos ler com a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra de Deus tem que ser lida com a ajuda do Espírito, com o Espírito do lado, com Deus do nosso lado, nós fazendo menção e se alimentando da palavra do Senhor. Salmo 130 e o versículo 1, nós vamos ler, nós vamos meditar e ver o que Deus irá falar conosco, com tudo que Ele tem falado através da primeira parte, os louvores e assim por diante, que Deus possa falar em teu coração, Deus possa estar do teu lado. Porque quando a gente pega, é como se o próprio Deus estivesse falando pessoalmente. Então entenda a palavra de Deus como se pessoalmente Deus viesse falar com você nesta tarde. Porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então eu venho te dizer que você é importante para Deus, em nome de Jesus. Que se tiver que entrar numa guerra, Ele entra ao teu favor. Mesmo que você se sinta sozinho, nós temos na palavra de Deus, né, a história do profeta de Elias. Ele sozinho, e ele teve que enfrentar, acompanhado por situações humanas, pessoas humanas ou não, sozinho, mas enfrenta o falar de Deus, enfrenta o que Deus tem a fazer na tua vida, no nome do Senhor. Por quê? Porque ninguém desce por acaso e ninguém sobe por acaso. Tudo tem um propósito debaixo dos céus, no nome do Senhor. E a tua luta nesta tarde tem um propósito, a tua bênção nesta tarde tem um propósito, a tua vida nesta tarde tem um propósito, a tua vida nesta tarde tem a direção do Pai. Deus está esclarecendo na Massúvia, nós já vamos ler, mas Deus pela palavra já está esclarecendo caminhos que serão trilhados, caminhos que serão abençoados, caminhos que serão ajudados pelo Espírito do Pai. Deus entra nos teus caminhos, Deus faz reviravolta nos teus caminhos, Deus abre novas portas na tua vida, no nome do Senhor. Salmo 130, quem encontrou com essa leitura, preste atenção, diz assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observar as minhas iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Louvado seja Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Glória a Jesus, amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar as palmas para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Graças a Deus. Então nós vemos, aí está a palavra de Deus, a necessidade nesta tarde de nós clamarmos a Deus, principalmente as pessoas que estão em situações difíceis.
principalmente as pessoas que já tentaram, principalmente as pessoas que reconhecem que somente Deus para ajudar. Se você reconhece e você percebe, deixa o homem de lado, deixa a opinião alheia de lado e recorra ao teu Deus pela tua resposta nesta tarde, em nome de Jesus. Quantas vezes nas nossas aflições nós temos que deixar tanta coisa de lado, a nossa opinião, a nossa vanglória, a situação do dia a dia, aquilo que determinadas pessoas dizem, nós temos que deixar de lado, deixa lá, e pedir a misericórdia e a bênção do Senhor. E aqui, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Então eu creio que a palavra vem falar com alguém que está em situação difícil, com alguém que tem que se colocar de pé, com alguém que tem que tomar partido nesta tarde e falar: Senhor, me socorre em nome de Jesus. Alguém que nesta tarde, Rabassúvia, Canamamai, tem que ter a sua fé aumentada através da palavra de Deus para que receber uma bênção do Senhor. Se você sente que a palavra é com você, mas tem algum atrapalho, mas tem talvez o teu próprio coração humano, a tua própria mente te lembrando quão grande é os teus problemas, mas você saiba que Deus é maior que tudo. Deus é maior do que a vida, Deus é maior do que a morte, Deus é maior do que a tua enfermidade, Deus é maior que todas as coisas. Recorra, porque hoje é tempo que Deus quer lhe abençoar. Eu venho dizer pela palavra do Senhor que Deus está revelando que a melhor revelação é a palavra do Senhor. Eu venho te dizer que você tem que superar a tua carne, que você tem que superar a tua opinião, que você tem que superar o converseiro, as falácias, o disse-me disse, e deixar de lado. E nesta tarde, se quer ter uma vitória, porque o homem fala bastante às vezes, em situações, o homem opina, o médico fala, o médico instrui, até pessoas que estão em destaque, às vezes instrui, mas tem coisa que é para Deus fazer. E tem nesta tarde algo na tua vida que Deus manda te dizer pela revelação que Ele quer fazer, em nome de Jesus. Deus disse com alguém que tem situações, algumas pessoas que estão aqui assim, Deus está mostrando que tipo assim, a pessoa não deixa ninguém entrar. Em outro ponto, a pessoa participa, a pessoa, mas tem ponto, aqueles pontos na sua vida que você não aceita ninguém entrar, ninguém opinar, e é nesse ponto que Deus quer entrar, é nesse ponto que Deus quer trabalhar, é na tua solidão que Deus quer trabalhar. Alguém está procurando companhia, Deus diz pela palavra dele, o Senhor quer ser teu companheiro, quer te ajudar e preparar, porque a tua carne precisa para ser feliz, amém? Porque tem situações que Deus nos dá de presente, mesmo aquilo do sentido humano, que nós precisamos, para ser feliz, que nós precisamos para prosseguir. Se está difícil a jornada sozinho, Deus vai preparar um companheiro. Se está difícil, quando eu quero dizer companheiro, é dos dois lados, é um irmão na fé, é um amigo, porque Deus sabe como trabalhar. Por quê? Porque Deus, se necessário for, Ele usa até os animais, usa ou não usa. E quando a gente olha e a gente vê, a gente fala: o Senhor me preparou uma bênção, o Senhor me preparou uma companhia, mesmo que essa companhia ela venha. Já viu que Deus preparou por Elias? O povo vinha todo dia, era uma companhia, e era uma ave, era um bicho, e vinha, e eu acredito que Elias dava para perceber que Deus estava por detrás de tudo. Eu venho te dizer que nesta tarde Deus está por detrás de tudo, Deus está por detrás da tua prova, Deus quer ajeitar situações para você. Não perca tempo em das profundezas clamar ao Senhor em nome de Jesus. Porque tem profundezas que nós estamos, que nós percebemos e falamos: só Deus, eu não consigo. Mesmo que a carne não consiga, Deus não precisa de carne, Deus não precisa de opinião, Deus não precisa de tudo ajeitadinho, Deus não precisa do terreno que o homem já pisou, que o homem já sapateou em cima. Deus não precisa desse coração cicatrizado, mal cicatrizado
pisado aí porque o homem pisou em cima. De maneira alguma. Deus precisa que das profundezas nós clamemos ao Senhor. Ai de Covalabassúvia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, eu, o Senhor, ouvirei. Então, em nome de Jesus, não precisa ninguém ver você clamando. Eu vejo por esta palavra que ninguém talvez poderia perceber que a pessoa às vezes orava, mas ninguém percebia o quão forte era o poder do clamor. Aqui onde está falando do salmista, das profundezas, a ti eu clamei. Então pergunta para o Senhor o que está acontecendo. Pergunta e tenha a resposta. Você que está nas profundezas, você que está na tristeza, você que está na depressão, pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Eu quero saber, Senhor, se o Senhor está na minha vida ou não. Deus não te mostra que nem o homem mostra, não. Deus não mostra que nem as pessoas às vezes mostram o rosto, a carne. Fala, eu estou aqui, né? Muitas vezes o filho fala para a mãe, eu estou aqui. Muitas vezes o marido fala para a esposa, mas eu estou aqui. Não é disso que Deus está falando. O rosto, a maneira de Deus se apresentar. Quando você está nas provas, nas lutas, você sente. Hoje Deus está te dando força da pova na manai, para você prosseguir onde Ele te colocou, para você prosseguir mesmo nas situações difíceis da vida. Haverá prosseguimento, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, teu povo, eu dirijo os meus, eu chamo os meus e coloco em caminho que eles não entendem, mas eu, o Senhor, estou por detrás de tudo. Esta é a palavra do Senhor para você. Então grita. Às vezes não é necessário, e não é isso que Deus quer. Às vezes a gente, naquele impulso, a gente ora, grita, fala, pede ao Senhor. Assim, eu vou entrar nesses detalhes, porque se é necessário ou não, porque cada um sempre, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas hoje a palavra está falando daquilo que está escondido, daquilo que só você conhece, daquilo, Rabassúvia, que o homem não tem permissão para entrar, mas ele tentou se intrometer, tentou palpitar, tentou ditar as regras, mas está lá, não valeu de nada obedecer e escutar a voz do homem. Hoje Deus está falando daquilo que só você conhece, e você sabe que se você falar, Senhor, das profundezas a ti eu clamo, Senhor, alguma coisa está acontecendo na Vassúvia, senão a palavra não estaria dizendo. Alguma coisa tem por detrás nesta tarde, alguma coisa tem por detrás da tua prova, algum chamado, Nebossúvia Namanai. Por quê? Porque, irmãos, eu vejo e percebo que o chamado de Deus não é que nem do homem. A oportunidade que Deus nos dá não é que nem a que o homem dá. A oportunidade que Deus nos dá é uma bênção, e a gente sabe o que tem que fazer. Não precisa perguntar para mim, não precisa correr desesperadamente atrás de uma revelação, atrás de um profeta, atrás de um pastor, atrás de uma igreja. Tem situações que Deus fala particularmente, e a pessoa clama, e a pessoa desce, e a pessoa pede, mesmo sem saber orar, porque nós não sabemos como convém orar, mas tem uma força que Deus dá em nós, que nós temos que gritar por socorro em determinadas situações. Socorro, Senhor, porque senão aqui, como diz na palavra, o inimigo me afronta, o inimigo luta, e aí eu peço socorro nesta tarde. Ai de Covalabassúvia, eu venho te dizer um segredo da palavra, Montepe a pova. O segredo está em pedir socorro ao Senhor, em pedir direção ao Senhor, em pedir cura a Deus, porque para aqueles que estão meio lá, meio cá, vem a resposta do céu, dizendo: sou eu, Deus, que ainda sei curar, sou eu, Deus, que sei ainda onde é que dói, Potébia Namassu, e o Senhor não quer deixar nós doendo para sempre. Louvado seja Deus. Olha, Ele te dá graça.
para se levantar, para pedir socorro e para prosseguir, mesmo com tudo que aconteceu. Mesmo com todas as situações negativas, Deus nos dá graça para fazer prova com Ele, em nome de Jesus. Se você tiver que escolher entre ser entendido pelo homem e ser entendido por Deus, deixa o homem para lá e seja entendido por Deus. Deus sabe porque das tuas profundezas. Deus sabe por que Deus manda dizer para alguém que você está sozinho nessas profundezas, nessas lutas, nessas provas? Porque eu não quero ninguém partilhando isso que é segredo seu, isso que pertence a você. O homem e a mulher podem ter sapateado em cima, podem ter colaborado de uma maneira negativa, mas Deus não quer mais ninguém partilhando com isso. Peça socorro ao teu Deus, peça direção ao teu Deus, faça os teus pactos com Deus, os teus propósitos com Deus. Fala: Senhor, o Senhor continua sendo a primícia, continua sendo o primeiro, e eu aceito a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Aceita a vontade do Senhor na tua vida? Então pede socorro para Ele, pede nesta dificuldade em nome de Jesus. Sai disso que o homem colocou pesado nas tuas costas, seja na família, seja na religião, seja na sociedade. Alguém colocou. Tem pessoas que se sentiram julgadas. Louvado seja Deus. Mas Deus não está te julgando, Deus quer te entender, Deus quer saber os pormenores, tá bom? Deus não vai, tem gente aqui que toda vez que você ia falar, alguém te interrompia, alguém falava primeiro, sabe, nem te ouvia. Qual a diferença de Deus? Ele deixa você falar, Ele deixa você se expressar, Ele deixa você falar como você está se sentindo, mas o homem não deixou. Aí veio esta amargura, aí veio esta situação, porque era de quem você mais queria ser compreendido ou compreendida. Então está nessa situação, está nas profundezas, está difícil de acreditar em alguém, está difícil de acreditar até mesmo na palavra, acreditar em uma igreja, em um pastor, está difícil, mas o Senhor tem resposta para tudo. Ele te diz assim: não somente pessoas desonestas eu colocarei no caminho, mas eu colocarei pessoas que te entendam. Um novo ciclo começa na tua vida, te diz o Senhor. Por quem passou por isso, um novo ciclo hoje se reinicia na tua vida. Sim, da palavra do Senhor. Mas aqui, irmãos, nós vemos depois o salmista falando sobre a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Está vendo? Como que a gente, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente está cheio de luta, mesmo quando a gente não entende nem a Deus, nem a igreja, mesmo quando a gente não entende aquilo que Deus faz, mesmo quando a gente não entende ninguém, mas a nossa alma tem que ansiar pelo Senhor. Entendeu? Porque primeiro Deus espera, a situação que nós vamos oferecer, a maneira que nós vamos oferecer o nosso coração para Ele, para segundo o nosso oferecimento, Ele trabalhar. Então, o algo melhor que se encerra para nós é nós ter paz entre nós e Deus. Porque se nós tivermos em primeiro lugar essa comunhão, esse anseio pelo Senhor, irmãos, nós vamos conseguir superar a negatividade, nós vamos conseguir superar a contrariedade, as palavras negativas das pessoas, nós vamos conseguir entender o próximo. Para nós entender que o homem tem falha, para nós entendermos que quem convive conosco no dia a dia, seja a esposa, seja os filhos, para nós entendermos, nós temos que passar primeiro por esse processo aí, colocar Deus acima de Deus. E aí a gente vai entendendo que o homem tem falhas, amém? Que com quem você lidou, falhou com você, mas Deus, Ele não tem falha. Deus, Ele te entende, e se necessário for, Ele passa contigo, que nem a irmã falou, pela água ou pelo fogo Ele passa. Na hora da abundância Ele está contigo, na hora da escassez Deus está contigo, em nome do Senhor. E eu volto a te repetir, esta enfermidade, esta situação não veio para a morte, não veio para te prejudicar, mas veio para a glória do Senhor.
no nome de Jesus. Então, no nome do Senhor, receba a vitória. Se ainda não gritou e não pediu socorro dentro de você, peça socorro. É difícil, a gente sente aquele peso. Tem horas que a gente fala, não dá, porque a nossa carne fala, não dá. Olha a situação, né? E aí junta tanta coisa, a nossa mente nos acusando, o inimigo às vezes acusando, a gente relembrando de fatos que aconteceram, coisas que a gente falou e não devia falar, mas a gente tem que se lançar nos braços de Cristo e confiar. Quem perdoa é Deus. O que passou, passou. O que foi falado, foi falado. Não tem como voltar atrás. Até a palavra fala que é aquilo que é lançado, aquilo que talvez sai da língua, não tem como voltar atrás. Deus perdoa. E se o homem que você ofendeu, ou a mulher que você ofendeu, for de Deus, vai aceitar o teu perdão. E você também vai conseguir perdoar em nome do Senhor Jesus. Receba a tua bênção nesta tarde. Eu, Senhor, nesta tarde, tenho preparado oportunidade para quem quer. E Deus diz, ainda é tempo de ser abençoado nos pontos particulares, nas decepções sentimentais da vida, nas decepções, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E quando nós temos decepções, realmente fica difícil para acreditar num casamento feliz, nos filhos serem bênção e assim por diante. Quando nós temos decepções, às vezes com o altar, com as pica, mas tem que superar, tem que passar pelo processo, tem que passar e ver e falar, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas. Ele já trabalhou de segurança, de guarda, principalmente de noite, sabe, oh glória a Deus, o quão é difícil a noite. A madrugada silencia, louvado seja Deus, tudo aquieta, as pessoas dormem, até os animais se calam e assim por diante. Porque a madrugada foi deixada por Deus, onde as pessoas dormem, mas o nosso Deus, Ele não dorme. Ele sabe quem tem passado as noites em aflições. Ele sabe quem tem passado as noites nas cavernas, nas profundezas, nas angústias. E é com esses que Deus está falando nesta tarde. Em nome do Senhor, tudo dormiu, tudo se calou, tudo ficou quieto, porém o Senhor não dormiu, porém o Senhor não tosquejou. Ninguém viu, porém Ele viu, louvado seja Deus. Ninguém observou, porém Ele estava presente. Os olhos de Deus estavam como fogo, como chama de fogo, observando as tuas madrugadas. Alguém falou, alguém fez, foi dormir, dormiu, parece que dormia como um cordeirinho, e você não conseguiu. Você estava nas profundezas, você estava na luta, você não estava a carne com o espírito, e Deus estava lhe observando, e Deus estava lhe dando uma chance, e Deus estendeu as mãos e você levantou mais um dia. E a palavra diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. E eu venho te dizer nesta tarde, meu irmão, minha irmã, sentido por Deus, venho te dizer que a misericórdia de Deus, neste dia que se iniciou, neste dia que nós estamos aqui, é renovada para você, é abençoada para você, é dobrada na tua vida. Onde você tem que chegar, meu irmão, o Senhor já chegou, já está lá na frente. Aonde você tem que ir, minha irmã, que às vezes a gente fala, Senhor, eu tenho medo de ir, eu não quero ir, Senhor, mas está chegando o dia, está chegando a hora. O que acontece? Deus já está lá na frente, porque Deus é de ontem, hoje e será eternamente. Para Ele não tem essas fases de dia e noite, tudo é igual. E um dia é que nem 1000 anos, e 1000 anos e nem um dia. Amém, irmãos? Deus abençoe, Deus te dê a bênção em nome do Senhor. E acredito que é assim, irmãos, não tem como a gente dirigir Deus, mas Deus nos dirige. Amém? Se a gente falar isso, aquilo, vou cantar, vou pregar aquilo, outro, e olha, e o Senhor, Ele faz uma obra e faz totalmente ao contrário. Mas eu venho encerrar e dizer para você aquilo que Deus quer no teu coração. Você é importante para Deus. Oh, glória.
céus nos faz nós sentir isso. E se você também, você pode sentir e pode falar, eu sinto sim, nesta tarde, o quão eu sou importante para Deus. Sinta que a tua vida é importante para Deus. E o Senhor nesta tarde está acrescentando o que precisa ser acrescentado. E tem uma mais, e o que precisa tirar, ele tira. Manacou, deponteve, atomanamamai. E às vezes, quando Deus tira, aquilo dói. A gente às vezes fica de uma maneira, fala, meu Deus, eu não queria desse jeito, eu queria ficar com ele, eu queria ficar com ela, eu queria que fosse de outra maneira, mas às vezes Deus pega e faz arranca, que nem arranca um câncer, porque Deus, além de tudo, sabe do hoje e sabe do amanhã, e se qualquer coisa possa te prejudicar hoje, ele vai lá, com aquilo que você dá liberdade a Deus, e ele arranca. Nesta tarde, tudo que pode te prejudicar, o Espírito Santo de Deus está dizendo, me dê lugar, porque o Senhor vai fazer assim, ó, vou arrancar. Nabassúvia, rabassúvia, canamanai, nesterebeaçou, louvado seja o nome do Senhor. Deus está te dando graça para suportar e ver que todas as coisas cooperam para o bem que serve, daquele que serve a Deus, até os dias difíceis. Até os dias de choro cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Em nome de Jesus, tudo está cooperando para o teu bem. Tudo Deus está mandando dizer para você, irmão. Tudo está no controle dele. Tudo Ele sabe o que está fazendo. Então nesta tarde, ai de que os céus sopram paz na tua vida. Nesta tarde, os céus sopram paciência. Espera. Os que esperam no Senhor serão o que? Renovados. Nesta tarde, quem está esperando no Senhor, o Senhor está dando um renovo em nome do Senhor. Tem situações, irmãos, tem situações que nós não esperamos que nós vamos vencer, que nós pensamos, como que eu consegui atravessar? Como que eu consegui nas profundezas? O que clamou não foi a carne lutou contra aquilo, lutou, mas o que clamou foi a tua alma, o teu espírito, na fé você clamou. E tem gente que já nem era para estar vivo, mas clamou a Deus, e o Senhor te deu vitória, em nome de Jesus. Olha a bênção de Deus. Eu não sabia, você pode dizer, que o Senhor dava tanta graça para compreender o próximo, para aceitar o próximo, para amar o próximo, para amar aqueles que nos prejudicam, para amar até os nossos inimigos. Louvado seja Deus. E nesta tarde, Deus está dando graça, Deus está te dando o dom do perdão, em nome de Jesus. Para que querer esclarecimento, irmão? Para que nós querer esclarecimento? Mas por que ela fez assim? Por que ele falou isso? Mas por que ela mexeu com o outro lado? Tem coisas que o Senhor não esclarece, mas tem coisas que Deus nos dá graça. E até aquilo que nós perdemos, quando estamos na direção de Deus, é bênção, irmãos. No nome de Jesus, é vitória, é saída. Então na tua vida eu profetizo uma bênção, profetizo a saída, te profetizo a vitória. E tem outra coisa, se alguma coisa estiver te incomodando, apresente a Deus em nome do Senhor. Apresenta, dá espaço para Deus trabalhar. Não queira você resolver tudo, não queira você fazer tudo da tua maneira, porque Deus não respondeu, porque até o silêncio de Deus é uma resposta, porque até o Senhor guardar silêncio é uma resposta, porque o Senhor sabe, porque se Ele escancarar a voz dele para você, às vezes você se exalta e nem vai fazer o que Deus mandou. Agora, se Deus guardar silêncio, você vai insistir. E a hora que Deus abre a boca, ai de quem se colocar contra você, ai de quem se pôr no teu caminho. Amém? Deus seja contigo. Tenha prazer em servir a Deus, tenha prazer em vir à igreja, tenha prazer em ser provado, tenha prazer em estar passando as aflições. No mundo tereis aflições, disse
O Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo, filhos, eu sou com vocês. Oh glória! Se tem alguém que sabe o que é aflição, foi o Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Fica na paz, Deus abençoe, renova os teus propósitos, renova a tua vida. Se tiver duas coisas para você escolher, por mais que você queira escolher isto aqui, escolha o Senhor Jesus. Porque escolhendo Ele, é isso que a palavra falou. O resto vai se encaixar em o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fica com a palavra. Deus te dê vitória. Oh glória. Tem pessoas que Deus me mostrou aqui enquanto eu falava da palavra do Senhor, que Deus soprou que nem um alívio em situações. E se você der lugar ao Espírito, você vai ver que no Espírito você está mais leve. Para buscar Deus, você vai estar mais leve. Para gritar por socorro, você vai estar mais leve. E para deixar Deus agir em tudo, você vai estar mais leve. Tem pesos que nesta tarde foram embora. Palavra súbia na manai. Louvado, Deus mostra isso. Onde as nossas pessoas estão melhores, receba a bênção. A senhora receba a bênção. Pode receber, Mateus, a bênção. Araba súbia canamanai. Tem mais gente. A senhora receba a bênção do Pai. Pode receber, irmã Miriam, receba a tua vitória em nome do Senhor. Tem pessoas aqui que Deus está dando graça, porque pesava muito na balança o converseiro, o falatório, a opinião, e isso aqui que era muito, mas o Senhor nesta tarde está dando graça para você assim superar tudo isso. Tanto faz, tanto fez. O importante é que Deus é contigo, te ama e te chama para uma nova vida. Amém? Novas oportunidades, novas chances. Quem falou que Deus não é de mudança? É sim, como que não? Se até a água Ele transforma, Ele transforma, Ele muda, Ele tira do cativeiro e prepara novas coisas. E dessas pessoas não conseguia completamente, era muito falatório do teu nome, muito falatório e pesava. E Deus está dando alívio. Onde estão esta pessoa? Sim, recebe isso. Tem irmãos que a bênção pode receber, tem mais, que é a vitória do Pai. Amém. Pega a bênção do Pai. Amém. Palmas, louva e agradeça. Tem uma pessoa, Deus está revelando esta pessoa, gente, parece que é o dente que dói, mas não é coisa do dente. Isso, são dores aqui na tua face, e às vezes parece que até o dente. O Senhor quer repreender todas essas dores, desses ossos assim na tua face. Onde está esta pessoa? Palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. No nosso meio, o Senhor está revelando 10 pessoas, e Ele está dizendo assim: eu tenho prazer em abrir a porta para você. O Senhor promete uma porta aberta. Grite pelo socorro, pela providência. Isso, são 10. Chantaravia, súbia, namanai. Pode receber a bênção. Pode receber aqui, recebe. Tem mais, tem irmãos aqui. Recebe a bênção. Em nome de Jesus, toma posse. Falta um irmão, que é a vitória. Dom palmas, louva e engrandeça. Deus está revelando uma pessoa dirigindo e o carro rodopiando, o carro escorregando. Constantemente o Senhor tem dado livramento, e mais livramento Deus te dá. Receba a bênção, meu irmão. Palmas, louva e engrandeça. Uma pessoa, Deus está dando com insuficiência nos teus rins principalmente, e esta pessoa tem problema em um rim sério, e o Senhor Jesus está tocando neste rim. O Senhor que é da saúde, Ele tem poder. Recebe palmas, e agradeça a Deus. Existe uma pessoa que Deus está revelando, você queria tanto mostrar para aquela pessoa as tuas razões,
queria, enfim, argumentar, mostrar, mas nunca conseguiu e não vai conseguir. Mas Deus vai entrar na frente e vai esclarecer. E ai daquela pessoa, Deus tem essa liberdade. Se a pessoa se humilhar, amém. Se a pessoa lutar contra Deus, porque nós somos menina dos olhos do Senhor, né? E você queria argumentar, sabe, falar, mostrar, tentou, mas não vai ter jeito. Deixa Deus, que eu vejo Deus entrando na frente daquela pessoa e fazendo o que é necessário. Onde está você que é a bênção do Pai? Glória a Jesus, palmas, louva e agradeça a Deus. Glória a Jesus. 3 pessoas que por teu intermédio Deus dá o livramento nesta tarde e fecha um caixão e ele volta vazio, né? Fica vazio. O Senhor está dando livramento de morte. Onde estão essas 3 pessoas? Seja para você, alguém da família, Deus te dê a vitória, Deus te dê a vitória, palmas, louva e agradeça a Deus. Deus vai ter livramento, receba em nome do Senhor, amém? 3 pessoas que as pernas doem, e Deus toca nas pernas. Às vezes você percebe que parece até inchar. Recebe a bênção, recebe a bênção. Falta mais uma pessoa, não quer, amém? Palmas, louva e agradeça a Deus. Amém, nossa, misericórdia. As orações de bola, eu falei, eu vou capacete. Não sei se falou, pode, né? Mas hoje eu estava no impulso, Deus abençoe, o irmão sempre ajuda. Recorra às suas orações, tá bom? Também poder ajudar. Graças a Deus eu tenho vindo nos cultos à tarde, porque Deus sabe todas as coisas, né? Porque tem tempo para tudo, né? E tudo passa, né, mamãe? Tudo passa, tem tempo, enfim, Deus sabe. E assim como o presbítero Manuel falou, se a gente ajudava nos cultos nas quartas-feiras, eu falei, ajude sim, em nome de Jesus. Só não posso ficar prometendo assim isso, mas estando aqui a gente ajuda. Ajudar assim, se dispondo para Cristo, porque os nossos limites, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça, e não podemos, né, certas coisas, mas a gente ajuda na oração. A gente vai dando lugar a Deus, a gente vai entender aqui, a gente se coloca no lugar do próximo. Aqui é lugar que Deus depova namanai, faz a pessoa se colocar no lugar do outro. Tampova namanai, para entender. E às vezes, ao invés de julgar, nós vamos entender, porque a carne é fraca, o que é pronto é o espírito, mas às vezes na carne alguém fraqueja. Aí Deus nos dá condições para a gente se colocar no lugar do próximo. Julgar é muito fácil na carne, mas e passar, amém? E aí o Senhor ouve. Ninguém está perfeito para estar no altar, não, mas o Senhor coloca quem Ele quer, usa quem Ele quer. O Senhor é misericórdia, e tem gente aqui que Deus vai te pôr para ajudar o próximo, e você sente esta chamada. Onde estão essas pessoas? Que a vitória, 2, 3, está voltando, pode receber. A senhora pode, cadê os irmãos? Deus vai te pôr, recebe, tem mais gente. Como eu não sei, porque Deus usa com os talentos que Ele dá, amém? E jamais, receba, perdão, jamais, nós recebe, Mateus, jamais nós podemos esconder os nossos talentos, jamais. Às vezes a gente fala, eu não entendo, eu não sei, mas Deus sabe o que está bem escondidinho. Deus sabe às vezes o que nós escondemos, certas situações. Nós podemos tantas coisas na obra do Senhor, e às vezes recuamos, né? Mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, está na hora de terminar, eu encerro por aqui, tá bom? Deus abençoe. Amanhã é quinta, tem o culto à tarde, o presbítero Manuel vai estar aqui. Eu tenho vindo às vezes nas quinta-feiras, às vezes a irmã Maria, às vezes a irmã Zilda, às vezes não é muita gente, mas é uma bênção do Senhor, porque Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de lugar, né? Deus possa abençoar. E depois à noite também, amanhã da Fundação Libertar, de noite, as irmãs e os irmãos estarão aqui, e assim por diante. Sexta também tem o culto à tarde e à noite. Então é uma bênção. Às vezes a gente não dá valor, mas é uma bênção que
que Deus nos dá de graça para abençoar. E às vezes a gente escolhe e fala, hoje eu não vou porque hoje não vai ninguém. E às vezes é naquele dia que a porta está aberta, que tem meia dúzia de pessoas, o Senhor te levanta, o Senhor te abençoa. Aqui tem gente que Deus está prometendo, o carinho está chegando. Amém? Tem mais irmãos. Amém, amém. Recebe a bênção. Cadê o carinho? É bênção. Deus abençoe, Deus abençoe. Maria, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, receba a Fernanda, as palmas do louvor. Irmã Maria, receba em nome de Jesus. Deus te ama. Uma pessoa chegou aqui com as costas que parece até travar, com dor. O Senhor faz assim, tira em nome de Jesus. Onde está esta pessoa? Recebe, minha irmã, tua bênção. Palmas para o Pai. Olha, misericórdia. Aqui tem pessoas que estão numa batalha familiar, mas foi onde Deus te colocou. É onde você tem que ver a vitória. É onde você tem que ver o inimigo cair por terra. É onde você tem que ver o inimigo fechar a boca na tua família. Onde estão essas pessoas? Recebam a bênção. Sim, sim. Amém. Glória a Jesus. Falta 2 pessoas. Amém. Palmas, louva e engrandeça a Deus. Uma pessoa, Deus está vendo, você chegou aqui com um intento mal. Sabe, pensamento mal, em fazer alguma coisa desiludida, e o Senhor já te abençoou e já limpou, e a tua mente não é mais a mesma, sabe, conturbada, pensamentos ruins, pensando coisas ruins, fazer coisas ruins, e chegou aqui, e a tua mente não é mais a mesma, porque o Espírito tomou posse e limpou alguma coisa aí. Onde está esta pessoa? Deus revelou assim. Se quiser a bênção, rápido levanta a sua mão. Glória a Jesus. Recebe a senhora a bênção. As palmas, louva e engrandeça a Deus. Amém? Vamos fazer oração da terra. Deus tem uma bênção. Eu vejo a senhora, irmã, de preto aqui, óculos, numa peleja, tá? E a peleja é grande, mas a senhora quer permanecer, quer ficar, quer ver o milagre de Deus, quer ver a bênção de Deus, e é Deus que tem te dado força para deixar muita coisa de lado e enfrentar. A realidade nua e crua, só Deus sabe. E Deus te abençoa nesta tarde, e Deus te ajuda, e diz: siga o teu caminho em paz, porque eu vou mexer com quem precisa. Amém? Recebe a bênção, as palmas para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. A tua paciência vai ter recompensa. Amém. Palmas, louva e engrandecer a Deus. Obra de macumbaria foi expulsa no nome do Senhor. Era trabalho feito, jogado, o inimigo enfurecido usando alguém e fazia contra você. Foi jogado por terra. Aquela irmã, a senhora aqui de óculos, sim, recebe a bênção hoje. Está vendo a espada do Espírito livrando em nome de Jesus. Falta a terceira pessoa que a bênção lá. Palmas, louva e engrandeça a Deus. Tem uma pessoa que você vai dormir, e tem vez que você põe a cabeça no travesseiro, e é como se do travesseiro saísse espinhos. Também é uma obra de macumba que o Senhor está repreendendo nesta tarde. Onde está essa pessoa? Parece que tem coisa que te espinha, parece que está no travesseiro, sabe? E Deus está repreendendo esta obra de macumba. Onde está a senhora? Recebe a bênção de Deus, mas a revelada é a senhora aqui, viu, irmã? Isso. Recebe a bênção, as palmas, louva e engrandeça a Deus. Glória a Jesus. 3 pessoas que Deus já livrou do engasgo. Poxa, sabe, Deus já livrou e continua livrando. 3 pessoas, 2 recebam palmas, louva e engrandeça a Deus. Não te preocupe pela porta que foi fechada, porque uma foi fechada e Deus vai abrir outra. Uma porta se fechou para você, mas Deus abrirá outra. Não se preocupe. Onde está? 2 levantou, 3 palmas, louva e engrandeça a Deus. Oração da fé, vamos para a ajuda do pastor Cícero para orar, tá bom? O irmão desce também, Deus abençoe, está conosco. O Anderson.
Deus abençoe vocês, irmão Carlinhos, sempre eu vejo as irmãs, às vezes irmã Miriam, as irmãs, às vezes eu vejo sempre mais aqui a Cada, a irmã Silvia, e assim por diante. Deus abençoe quem está nos visitando, Deus abençoe o Mateus, o irmão aqui, os meninos aí, Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? E todos vocês, Deus abençoe o irmão Zé, tá, irmão Zé? Deus abençoe para o seu intermédio, leve a bênção para a tua casa. Leve em nome do Senhor também o presbítero Manuel. E em nome de Jesus nós vamos fazer a oração da fé. E vocês se lembrem que não é só aqui que ouve e está vendo o culto. Tem Fernandópolis, tem vários lugares. Então o povo de Deus se une em espírito. E um ora de lá, outro de cá. E a gente segue a jornada junto para ver as muralhas de Jericó cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração da fé e agradecer a Deus. Se alguém ainda não aceitou, quiser aceitar Jesus, venha à frente em nome do Senhor. Estarei orando por você em nome do Senhor. Abençoe os demais, né? O Renan, a Eva, assim, as irmãs daqui, a irmã Maria, todos, tá? O dia que sentir, venham receber a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Deus te dê vitória. E na oração da fé, se alguém ainda está com alguma dorzinha, seja no umbigo, na barriga, a gente pode pedir a Deus e falar: Senhor, cura em nome de Jesus. Tem gente que chegou aqui sentindo mal. Se fizer prova com Deus, vai ver que não está mal mais. Onde dessas pessoas? Amém, amém. Tu se manifestou, amém. Receba a bênção, amém. Aqui está os pedidos de oração, nós estamos trazendo outros aqui para nós orarmos. Vamos orar em nome do Senhor e apresentar em nome de Jesus. Sim, a Angeli da Roseira, né? Para Deus da vitória. A Angeli é uma irmã, sempre estava aqui nos cultos à tarde, principalmente na quarta e na sexta, mas ela tem estado impossibilitada devido a enfermidades, né? Os irmãos levam até a ceia para ela e assim por diante. Orar para que Deus lhe dê a vitória, lhe dê graça e pedir a cura para ela, porque quando nós tivermos vida, nós podemos ter até 100 anos. A gente pode pedir que o Senhor nos dê esse direito para nós sermos curados, amém? Tudo é a vontade de Deus. Então é mais fácil a gente aceitar a vontade de Deus se a gente conhecer a palavra e assim, e se colocar no lugar do próximo. Vamos orar e apresentar. Maravilhoso, eterno e grande Deus, nesta tarde eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui presente, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nesta tarde o Senhor faça uma obra, meu Deus, e abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo mais uma vez, Senhor, que todo mal ou enfermidade apresente os pedidos de orações, Senhor, que a tua bênção, a tua resposta, meu Pai, possa ser certa, da boa e o sangue do Senhor tem vitória. Abençoe e responda em nome do Senhor, amém e amém. Resta nós te pedir, mas o único que Deus manda eu te dizer é o seguinte: Ele me revelou e mandou te dizer: eu quero te responder, amém? Então quem precisa de resposta, o Senhor está mandando essa resposta, Ele quer te responder, amém? Em nome de Jesus. Deus não precisa do homem, mas se for necessário, Ele obriga, Ele vai, Ele cobra e faz segundo o que Ele quer, amém? Mas para responder, se precisar de Deus usar alguém na terra, mesmo os mais turvãos, mesmo aqueles que te disseram não, se precisar, Deus cobra nas madrugadas e a pessoa te dá um sim, e a pessoa te acolhe, e a pessoa faz no nome de Jesus o que precisa ser feito. Então que seja feito na sua vida o que Deus quer, e que Deus use quem Ele quer e não quem nós esperamos que Ele vai usar, que nós escolhemos quem Deus vai usar ao nosso favor, e Deus é que tem que escolher. Do nada o Senhor levanta alguém, estende a mão. Do nada o Senhor levanta alguém para orar para você. Do nada Deus levanta alguém para te aconselhar. Conselho é bom, né, irmãos? Principalmente vindo de Deus, principalmente de alguém que está com a cabeça, porque quem está de fora é mais
mais fácil observar. Mas às vezes quando a gente está na luta, a gente fica o quê? Cego. Não fique cego na carne, mas abra os olhos do Espírito e receba a tua bênção. Deus te abençoe no nome do Senhor. Diga em símbolo espiritual: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.